Medo é o sentimento que descreve o que sentem os moradores que moram aqui nos arredores da Avenida JK. E para mostrar a realidade do dia a dia de quem transita e mora aqui perto da avenida, eu vou conversar com o César Sampaio, que é morador. César, mais cedo eu vi uma postagem sua nas redes sociais em que você contava a realidade do dia a dia de vocês que moram aqui, de quem transita, pedestres, e a questão do descontrole de alguns motoristas e alguns motoqueiros que passam por aqui. Conta um pouquinho para a gente. Isso, Ana Paula. Primeiro eu quero agradecer a presença da rádio, né? Um veículo muito importante para a gente divulgar essa situação. Após a construção da ponte, logo ali no bairro Água Santa, a gente tem sofrido com o impacto do fluxo de carros aqui nessa rua. Né? Foi muito boa a abertura da ponte. A gente precisava de mais uma via para a área hospitalar. Porém, essa via ela não veio com a sinalização, com os cuidados que a população, que os pedestres precisam. Então, depois dessa construção, nós tivemos inúmeros problemas, principalmente com acidentes de moto, carro, que o pessoal desce assim, ó, né? Desse jeito. Então, se você pegar dentro da Câmara Municipal até aqui, essa região aqui do hospital, os pedestres passam na rua. Se você lembrar, do para baixo a gente tem, de um lado da via, os precipícios, onde tem umas casas, os carros param de um lado, e quando as pessoas estão vindo, os carros não param para os pedestres. As pessoas elas têm que se virar, né? Às vezes até pular lá embaixo, é perigoso acontecer, porque os carros não param, os carros não têm dó nem piedade dos pedestres dessa rua. Né? Hoje de manhã, 6h30 da manhã, a gente teve aqui nesse cruzamento 2 motos colidiram mais uma vez. Tem uma árvore em frente à minha casa que um motoqueiro quase arrancou ela recentemente à noite. Aquela máxima que tinha antigamente, que o pedestre tem a razão, não existe mais em Capelinha. E uma coisa também que você ressaltou é essa questão dos acidentes que são frequentes aqui, né? Muito frequente. A Gilda estava nos contando aqui que recentemente a gente teve atropelamento, criança caiu lá na garagem da minha tia, né? Teve esse de hoje, casais de namorados, geralmente motoqueiros, né? Não generalizando, mas a maioria das vezes são com motoqueiros, né? Então, assim, a frequência é grande de acidentes. E as pessoas não têm dó. É gente passando no celular, falando de celular, né? Uma moto no celular, os carros de aplicativo no celular, motoqueiros. Então, assim, é uma situação bem crítica e que se nada for feito, a gente vai ter tragédia acontecendo aqui nessa via. Então, as reivindicações que nós temos é justamente de colocar redutores de velocidade, sinalização, faixa de pedestres, talvez nessa região aqui onde a gente está, mais em cima, para que os motoristas lembrem, né, de diminuir a velocidade. É muito arriscado para a população ficar do jeito que está. Muito obrigada. Agora eu converso com a Gilda Santos, a Gilda que também é moradora aqui dessa região. Gilda, conta pra gente um pouquinho mais dessa realidade de vocês no dia a dia. Olha, sempre, como o César já falou, então assim, é uma complicação e o medo que a gente tem, inclusive recentemente já houve, porque aqui nessa rua assim, já é uma rua que, com muitos idosos, nós temos pessoas com necessidades especiais aqui, que inclusive já é idoso também, e ele transita aqui desde a infância dele para lá e para cá. Então sempre assim, nunca que aconteceu nada. Mas desde quando fez a ponte para cá, teve um dia mesmo que para ele não ser atropelado, porque a quantidade de carros que passam, aí um caminhão teve que jogar o caminhão, o motorista do caminhão teve que jogar em cima do outro carro, para que ele não fosse atropelado. Então, assim, é uma situação muito crítica. A gente já pediu, sim, a gente já fez documento solicitado, abaixo-assinado, pedindo para que colocasse sinalização, faixa de pedestre, porque não tem essa rua aqui. Então, constantemente é uma questão de acidente. Seguindo ali mais para frente, depois que fez aquela subindo ali para Tancredo Neves, também é outro caso assim muito complicado. Inclusive um dia o cara do Uber estava levando a minha sobrinha para a rodoviária, veio o motoqueiro e bateu no carro dela do lado da porta. A sorte que o motorista estava devagar, porque senão tinha sido assim, um acidente fatal. Ela assim, me ligou em pânico, né?
Mas aí o cara do Uber me ligou, tô tranquilizando e tal. Então, assim, aí mais para frente, não tem nem questão de guarda-corpo. É outra situação crítica também que a gente precisa. Então, são inúmeras situações. Os acidentes duplicaram, triplicaram depois dessa movimentação. Porque a alta velocidade é demais. E nesse horário de 11, meio-dia, 5 horas da tarde, que vem, tem idosos, pessoas que vão para academia também, escola. Então escola, os horários de pique, então é muito perigoso. E eles não respeitam. E para começar agora, um outro agravante também que a gente está tendo, mais nos finais de semana, vem também, tem como aqui não tem questão de lazer também, aí tem os patinadores, né, os meninos dos skates, eles vêm para cá. Então, assim, é uma hora que a gente está vendo também que vai acontecer um acidente. Porque o cara está saindo da garagem, não está vendo que vem esse cara. Então, é um risco. Então, assim, tem que olhar para esse lado aqui. Não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que a gente perde. Aí, hoje, que bom que a Rádio Aranãs está aqui presente para poder, né, nos ouvir e mostrar essa realidade aqui para a gente, né? Isso é muito importante. Aí, chegaram as meninas também do Unilab, que pode também, né, dar mais uns relatos aí. Né? E a gente agradece a Aranãs por esse apoio, né? Imagina, um prazer. Muito obrigada. Agora eu vou conversar com o Carlos Bernardo, que também é morador daqui e passou por uma experiência traumatizante. Conta pra gente como que é ir e voltar da escola todos os dias, Bernardo. Chegando na escola, quando eu volto aqui pra minha casa, é muito perigoso. O carro passa igual um jato. Então precisa colocar as faixas de pedestres, quebra-mola. É muito importante. Então precisa fazer esse negócio. Porque a realidade está precisando. Então, okay. E aqui mais cedo alguém falou que você quase foi atropelado por um ônibus? Como que foi essa situação? O ônibus estava passando também rápido. Aí eu estava andando igual com minha avó. Aí o ônibus quase atropelou a gente. Bastante perigoso. Quando eu vou para a escola, tinha um tanto de ônibus lá pela passagem que eu passo lá. E ônibus não, caminhão. Tampando as entradas. Não dá assim, tem que mudar. Agora a gente escuta mais um relato agora da Geisa, que é mãe do César. Geisa, conta um pouquinho pra gente, você comentava a respeito das mudanças aqui da rua, fala pra gente dessa situação e também as reivindicações. Bom, eu acho que eu nem posso falar que eu fico tão agitado, tão estressado com essa rua, porque eu faço esse trajeto todo dia. Eu busco o Bernardo na escola todos os dias por volta das 4h40. É um estresse completo. Eu sofro, eu xingo, eu brigo, eu faço tudo quanto é coisa. Já fizemos todos os tipos de reivindicações. Inclusive, a gente já foi na Câmara, sentamos na Câmara, que eu era do Conselho Idoso. Então, eu peguei como pauta minha preocupar com esse assunto. Aí nada foi feito, nada foi prometido. Para não dizer que nada foi feito, proibiram o estacionamento de um lado da rua. Colocou só de um lado, mas ajudou um pouco para não resolver o problema. Então, eu venho com o Bernardo todo dia e corro o risco de ir lá até aqui. Porque 5 horas é a hora que está mais, o horário de pico, o horário mais perigoso. E ninguém respeita ninguém. Você não tem um pedrado para andar, as pontinhas que tem, está cheio de poqueirada, de mato, de terra, de planta, de vaso, de placa. Outro dia o cara me xingou todo lá no estacionamento do centro, porque eu pedi ele para tirar a placa, porque é um pedacinho de cimento e um pedacinho de barro. Porque eu não queria andar no meio da rua, que é um direito meu andar na via, no pedrado. Ele falou assim, chama a polícia. Tira pra você ver, me xingou, brigou comigo. Outro dia o outro com o carro em cima da faixa de segurança perto do Coronel Coelho. Eu pedi, moço, você tá na faixa, eu tô querendo passar, ele não tirava o carro. Ele falou assim, se vira, passa onde você quiser. Então, assim, é nesse nível que tá a educação do motorista, do transeunte também, que às vezes anda no meio da rua, não tem essa educação de procurar os pedacinhos, os pedradinhos. E assim, é muito traumático. Eu já pulei ali perto da Câmara uma vez, lá embaixo, correndo num carro de alta velocidade, com medo de eu ser, porque às vezes lá tem uns certos abismos, de lá para cá são três momentos que tem abismo. É precipício a palavra que eu acho tão bonita, eu vou falando ela. Então ali a gente não tem segurança. Então você encosta na beiradinha, por quê? Porque se você for atravessar na Tancredo Neves, não tem uma faixa. E o ponto é cego na descida da curva. Então você tem que ir na beiradinha. E ali o carro vem te pegando na beirada, o de cima e de baixo. Eles evitam para não encostar no carro que está lá, mas não preocupa que tem um pedestre aqui não.
e aí seu corpo pega e fica instável, você pode cair lá embaixo. Então isso aí é estressante, tá tirando, não tem assim, a gente vai por necessidade e por obrigação. Então quem anda a pé é que está sabendo realmente o que está acontecendo nessa rua. Hoje teve um acidente aqui, mas o que eu vejo aqui faz tempo demais. Agora quem fala é a Berenice que trabalha aqui na Avenida JK. Berenice, fala um pouquinho da sua realidade pra gente. Então, eu quero mesmo enfatizar, né, o que os moradores já vêm reclamando. Eu trabalho aqui faz bastante tempo, então desde que abriu essa nova rua aqui, que tudo bem, o acesso foi excelente, retirou aqui, não pode mais estacionar, mas o que acontece é que a velocidade dos carros, das motos, realmente tem aumentado muito. E aqui é uma área que transita muito idoso, né, pessoas com dificuldade de locomoção, a rua não tem calçada. Então, assim, o perigo ele é constante, ele não é de vez em quando, é o tempo todo. Às vezes um paciente mesmo para sair do laboratório, a gente precisa ficar olhando, porque as pessoas realmente não têm essa noção mesmo. E não é nem que não está visualizando, não. Você vê mesmo o paciente e passa assim com toda a velocidade. Então, realmente, a gente conta aí, né, com a autoridade, né, de estar intervindo aí e buscar aí uma solução urgente mesmo aqui para a rua antes que aconteça uma tragédia mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, Berenice. Para a Rádio Aranãs, Ana Paula Tinoco. E hoje eu estive aqui no pátio da Prefeitura Municipal de Capelinha, em que eu conversei com o secretário de Transporte e Trânsito, o Toninho da Luz. O Toninho falou sobre as reivindicações dos moradores da Avenida JK, em que tranquilizou todo mundo. Falou também com relação à fiscalização da obstrução das calçadas aqui de Capelinha. Uma conversa muito boa e tranquilizadora que você verá agora. Toninho, então são essas as reivindicações dos moradores da Avenida JK. E aí eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o que pode ser feito, até para acalmar, né, quem mora e quem passa por ali. Ô Ana, bom dia. Bom dia. Isso aí a gente entende que é uma situação meio complicada, mas o que tiver no alcance do pessoal aqui da Prefeitura, nós vamos estar providenciando urgente. Nós vamos pedir a nossa equipe de trânsito para estar no local fazendo uma avaliação e posteriormente essa avaliação a gente vai tomar umas medidas que de imediato agora, eu imagino que seria uma sinalização, uma faixa de pedestre, que é coisa simples, mas que vai ter um resultado já de imediato. E com relação aos quebra-molas, a gente conversava mais cedo e o senhor falou que não é possível. Com relação aos quebra-molas, nós temos que fazer um estudo, mas tem que aprofundar mais para fazer esse estudo, porque é uma chegada de hospital. E já tem vários quebra-molas. Como que a gente vai fazer um quebra-mola já na chegada do hospital? Mas, se for preciso, pode ter certeza que nós vamos estar fazendo. Tá? Vamos fazer tudo o que for para priorizar, preservar a segurança, tanto dos usuários quanto dos moradores. Com certeza. E o senhor pode dar uma previsão de quando esse trabalho começará a ser feito? Olha, essa visita do pessoal do trânsito já vai ser imediato. Sim. Certo? E posterior a essa visita, dependendo da avaliação deles, a gente tenta fazer o mais rápido possível. Muito bom, muito bom. Tem algo mais que o senhor queira falar para os nossos ouvintes e também para os moradores lá da avenida? É um pouco de paciência, a gente entende a demanda deles lá, a gente entende que o fluxo aumentou, tanto por quanto aquela ponte lá que veio o acesso do Bougainville, Água Santa, aquela região, e a falta da ponte da Rua José Pimenta. Então, isso aí ocasionou um fluxo maior lá nesse acesso da JK. Não, mas acredito que o que o senhor falou aqui já vai tranquilizar os moradores. Muito bom também saber que será imediato. E vamos aguardar então, e a gente vai conversando, tudo resolvido. Pode me chamar que eu volto aqui para o senhor falar também. Nossa, é um prazer sobre nosso. isso. O prazer será meu. Muito Okay. obrigada, viu, Toninho?